O livro, segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós leremos no capítulo 4, nós leremos a partir do verso 3. E verso 4 apenas, e depois, se você puder também alcançar, abra também o livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 29 em diante. Nós faremos a leitura em dois textos, em dois livros. Então, primeiro é João, capítulo 4, e depois lá em 2 Reis 17, amém? A palavra que eu venho trazer nessa noite não é uma palavra atual, pastor, mas é uma palavra que ela renova de dia em dia, amém? Não é uma palavra que, poxa, você vai dizer, eu esperava outra palavra, mas eu tenho certeza que se você me der aqui alguns minutos, Deus vai falar no profundo do nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 4, verso 3 e 4. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E aqui eu quero abrir um parênteses nesse versículo 4, onde diz assim: e era-lhe necessário. Amém? E era-lhe necessário. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 29 em diante, onde diz assim a palavra do Senhor. Porém, cada ano, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os zefarfitas queimavam filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Zefarfaim. Mas temiam também ao Senhor. Olha isso. Mas temiam também a quem? Ao Senhor. Dentre os do povo que constituíram sacerdote dos lugares altos, aos quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, e não temem ao Senhor, e nem fazem segundo os teus estatutos e juízo, nem segundo a lei do mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Amém? Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Sobre essa palavra, querido, essa porção bíblica que nós lemos, eu quero primeiramente nos ater nesse segundo livro a qual nós lemos, que é o livro de 2 Reis, onde ele vai narrar aqui um culto dos samaritanos, que era um culto misto que acontecia naquele lugar. Nós conhecemos a história e por isso eu quero frisar um pouquinho ela, sobre a rixa que se passa sobre os judeus e os samaritanos. Nós bem sabemos que para um judeu, ser chamado de samaritano é como se fosse um xingamento, querido. Chamar alguém de samaritano é perder a cabeça. E o que me chama a atenção nessa palavra que nós lemos no livro de 2 Reis, sabemos que Reis, o livro de Reis, são livros históricos, livros para que nós estudemos a Bíblia e possamos entender aquilo que aconteceu no passado. Então nós vemos algo acontecendo, um culto misto acontecendo. Nós sabemos que as 12 tribos foram divididas, 2 tribos ao norte e 10 ao sul.
aonde essa divisão das tribos aconteceram por diversas vezes, reinados tentando invadir. E o que acontece com essas tribos, a linhagem de Jacó? Essas tribos, elas começam a perder a tua característica, a tua adoração. E nós lemos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 29 em diante, aonde essas características, com o passar do tempo, começam a se perder. O culto, que era para ser um culto adorando ao Deus dos céus, começa agora a ter coisas que não apraz aos olhos do Senhor. Então esse povo, agora começam a cultuar a Deus de uma forma diferente. Nós vimos aqui que há deuses que querem oferenda de crianças, Adrameleque e Ameleque, Deus dos Zefarfaíns. Então, querido, imagine você este culto. Imagine o culto que nós estamos aqui, nós já louvamos, nós agradecemos a Deus no momento em que nós chegamos. E agora nós estamos sendo ministrados pela palavra. E nós sabemos que um dia Jesus Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário. Você imagina agora começar aqui nesse altar sacrifícios, começar nesse altar trazer crianças para adorar a outros deuses. Era isso que estava acontecendo naquele lugar. Mas nós chegamos então no livro a qual nós lemos de João, falando sobre Samaria. Para que você entenda o contexto a qual nós lemos, que era ali necessário que Jesus entrasse naquele lugar, estivesse em Samaria. Para que você entenda, nós conhecemos a história que se passa no livro de Jacó. Nós sabemos que Jesus ali naquele poço, ele vai ter encontro com uma mulher a qual não tem nome na Bíblia, não é catalogado o nome dela. Nós a conhecemos como apenas a mulher samaritana. E é sobre esse contexto que Jesus está indo para Samaria. E Jesus indo para Samaria, querido, quem sabe os discípulos dele passa na mentalidade uma instrução que Jesus disse quando ele mandou que os 12 fossem enviados de casa em casa. Ele diz: olha, não entre nas cidades samaritanas. Então Jesus trouxe uma instrução, mas o mestre, ele está caminhando com os seus discípulos a caminho de Samaria, porque era-lhe necessário, porque Jesus poderia muito bem, ele partir por uma outra província, para dar a volta, para sair da Judeia e chegar à Galileia. Ele poderia cortar a volta, e não passar por Samaria. Porém, o que acontece nesse lugar? Jesus, querido, ele vai ter um encontro com uma mulher, neste episódio. Jesus vai ter um encontro, neste episódio, de João capítulo 4. Nós bem sabemos, querido, que esse episódio é uma mulher comum, uma mulher, quem sabe, conforme a Bíblia diz, uma mulher da vida, que lava suas roupas, cozinha, que está dentro da tua casa cuidando dos seus afazeres. Porém, querido, quem sabe na sua adolescência, não sabemos, a Bíblia não relata, quem sabe ela foi violentada por alguém, e agora ela vira uma meretriz e começa a passar o resto da tua vida com esse título. Lá vai a mulher meretriz, lá vai a mulher perdida, lá vai a mulher que ninguém dá valor para ela. Mas eu quero dizer para você, neste ano de 2020, querido, Jesus Cristo, ele é a pessoa que vai nos dar um valor tremendo. Porque, querido, muitas das vezes podem estar intitulando sobre você, pode estar trazendo sobre você esse mesmo título: lá vai a pessoa que não presta, lá vai a pessoa que não serve, lá vai a pessoa que não vai dar em nada. Mas eu quero te dizer nessa noite, era necessário que Jesus entrasse neste templo, nessa casa de oração. Então se faz necessário ele estar nesse lugar. Por quê? Porque o contexto bíblico, ele vai nos dar essa conotação, querido, que Jesus, ele não vai para Samaria para passar um dia qualquer. Jesus não vai para Samaria para entrar num shopping center, não. Jesus, ele sai do teu lugar para ter um encontro com uma mulher pecadora no poço de Jacó. E aqui, querido, eu começo a aplicar a palavra do Senhor para os nossos tempos atuais. Poço, aleluia, ele tem um pouco de água, ou ele tem água para alimentar uma multidão. Eu quero dizer para você que no sertão do nosso brasileiro, pessoas estão indo até lá e estão construindo poços. Por quê? Pessoas que não têm condições de tomar uma água limpa de uma torneira, assim como eu e você. Saneamento básico é precário. Então imagine agora um poço feito por Jacó há muito tempo atrás.
alimentava aquela pequena cidade, alimentava aquela cidade a qual as pessoas iam até o poço, final da tarde ou no começo do dia, para pegar a água e levar para a tua casa, querido. Agora imagine comigo, Jesus sentado, despede os discípulos, manda que eles entrem na cidade. A Bíblia diz que eles vão comprar alimento. Jesus se assenta, fica esperando o momento certo, fica esperando a mulher chegar até o poço. Quem sabe, pastor Osmir, fica apenas João com ele para trás, porque João é o único que relata essa história. Quem sabe agora João, ao lado de Jesus, está ali conversando, e à vista de longe uma mulher vindo com um cântaro na mão, quem sabe pensando nos teus afazeres, em tudo que ela deixou para trás para ir buscar água, querido. Imagine o tanto que ela andou e agora vai voltar com um balde pesado, quem sabe na cabeça, no ombro e carregando. Nós vamos ver naturalmente na Bíblia acontecendo isso. As mulheres eram quem iam buscar as águas, querido, para o seu dia a dia. E aquela mulher, num dia comum, quem sabe numa segunda, numa terça, numa quarta, está indo até o poço. E o que me chama a atenção, querido, e a revelação que Jesus trouxe ao meu coração, para você nessa noite, querido, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Por quê? Porque eu creio, querido, porque a Bíblia, ela não falha. A Bíblia, ela é linda, a Bíblia é uma delícia de ser lida, querido. Você tem que sentir prazer em ler a Bíblia, porque quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais o Senhor tem a revelar para você, em nome de Jesus. Então, querido, voltando para o texto, voltando agora para a mensagem, eu vejo aquela mulher chegando no poço, querido, chegando no poço agora, ela dá a volta, vê os dois homens, avista aqueles dois homens ali, e Jesus Cristo está ali parado naquele poço, porque ele estava esperando justamente aquela mulher. Quem sabe passou outras pessoas, mas Jesus tinha um encontro marcado com ela, sem mesmo que ela soubesse que ele falaria com ela. Então quando ela chega, querido, ela chega com aquele cântaro, joga o cântaro lá dentro, começa a puxar a corda. Quando sai chacoalhando a água, Jesus olha para ela e você sabe a pergunta que ele faz: ei mulher, me dá um pouco o quê? Desta água. E ela olha para ele e ela vai ver que Jesus, ele tem uma vestimenta diferente, ele anda diferente, porque ela identifica que Jesus não é de Samaria. Pelas vestes que Jesus estava, ela olha para ele e ela vai fazer uma declaração. Qual é essa declaração? Como sendo o quê? Tu judeu, pede água para mim que sou o quê? Mulher samaritana. Olha só, querido, Jesus naquele tempo não era tido como o judeu, não, o povo chamava o povo de os hebreus. Lá estão os hebreus, que adoram o Deus que não tem face, adoram um Deus que ninguém vê. Querido, era assim que eles eram conhecidos, mas ela olha para Jesus e reconhece não somente que ele não era daquele lugar, mas ela fala da tribo a qual Jesus saiu. E realmente, querido, ela não erra, porque ela poderia ter dito: como sendo você um hebreu, fala e pede água para mim que sou mulher samaritana. Mas ela não fala, a Bíblia não coloca aqui como hebreu, a Bíblia vai chamar de judeu. E Jesus realmente sai dessa cidade da Judeia. Então, querido, Jesus é dessa tribo. Agora Jesus, nessa conversa, ai, querido, é tão lindo isso que Deus revelou ao meu coração, que eu quero que você entenda nessa noite. Poço significa para nós, nos nossos tempos atuais, chegar, querido, no mais profundo abismo. Poço para nós significa: olha, cheguei no fundo do poço, não consigo mais, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu ir para monte orar, não adianta eu procurar alguém para orar sobre a minha casa, não adianta, você chegou no fim do poço. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nesse fim do poço, Jesus está encostado esperando você. Aleluia, Jesus está encostado, e quando você for para esse campo, que o pastor Adriano disse aqui, o campo da reclamação, o campo da murmuração, Jesus vai olhar para você e vai falar: ei, você está no fim do poço, mas eu quero te dizer, me dá água desse poço, tira a água desse poço para mim. Você vai olhar e vai falar: como eu vou tirar água? Como você vai beber, sendo que você não tem nenhum copo para beber? É esse embate, querido, nos dias que acontece. Nós olhamos para Deus e começamos a anunciar: Deus, olha a situação que eu cheguei, Deus, olha o estado que eu estou, Pai, eu preciso, eu careço da tua ajuda. Eu quero dizer para você nessa noite, o poço agora tipifica um lugar de encontro de Jesus com você, porque ainda há esperança para a árvore
for cortada, aleluias, ainda que esteja cortada, os teus ramos brotarão em nome de Jesus. Lá está a mulher no poço. Quem sabe ela está ali, poxa, eu estou tão cansada. Eu estou cansada de todos os dias ter que estar aqui nesse poço. Quem sabe ela sai de casa murmurando, eu sou uma mulher da vida, eu não aguento mais essa vida que eu levo. E ela vai até esse poço. E quando ela começa a conversar com ele, diz: olha, você é judeu, você não deveria estar falando comigo. Aí judeus, como tem um embate com os samaritanos, quem sabe João, do lado de Jesus, não está entendendo porque o mestre está conversando com aquela mulher samaritana. Porque para os judeus, querido, Samaria é o lugar mais impuro para se estar. Até se pegasse um punhado de terra, colocasse na alforja e levasse, eles não aceitariam. Por quê? Nós lemos aqui no livro de 2 Reis o motivo. Olha só como eles param de cultuar o Deus dos céus. E o que eu acho tremendo, querido, você vai olhar aí na Bíblia depois, você vai ler no capítulo 17. Você tem que ter essa curiosidade. Chega na tua casa, abra esse capítulo 17. Comece do primeiro versículo e você vai ver algo acontecendo. Porque eles são levados cativo. Eles saem do estado original e são levados por uma outra cidade, por uma outra província, e começam a profanar, começam a fazer tudo aquilo que nós lemos. Porém Deus, diz a Bíblia, que manda leões para matar essas pessoas que estão adorando a outros deuses. Você já parou para pensar, querido, você parar de adorar a Deus, hein, pastor Osmir? E Deus mandar um leão para nos consumir. Deus mandar um leão. Aí aquele povo que recupera essa província, fala: nós vamos perder todos os nossos escravos. Ele chama alguns conselheiros e vai dizer: o que a gente faz? Aí eles dizem: olha, levanta algum sacerdote para ensinar eles como é adorar o Deus da terra. Então olha o contexto, querido, que Jesus está naquela cidade. Imagina o que passa na cabeça de João: Jesus, vamos embora daqui, Jesus. O senhor está conversando com essa mulher que não tem nada para nos oferecer. Quem sabe, Jesus, ela só pode dar essa água e nada mais. Mas Jesus aproveita a oportunidade porque era necessário ele estar naquele lugar. E Jesus vai dizer: olha, mulher, se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse quem lhe dirige a palavra, você me pediria água. Aí ele diz assim: ei, vai chamar o teu marido. E ela olha para ele e diz: eu não tenho marido. Aí Jesus dá uma revelação para ela, dizendo: olha, dissestes bem. Já tivesse 5 e o que você tem agora não é teu. O que acontece com ela, querido? Ela olha para ele assustado, assusta e fala: Senhor, vejo que tu és profeta. Até agora era apenas judeu, até agora era um Zé Ninguém, mas agora vejo que tu és profeta. Por quê? Porque revelou o teu pecado? Porque expôs algo que ninguém sabe? Querido, nesta passagem tem muito sobre nossa vida. Tem muito sobre nossa vida. Porque na Bíblia, o que significa mulher? Quando nós lemos igreja, sim ou não? Igreja, a mulher na Bíblia é tipificado como igreja. Agora, imagina comigo a revelação: mulher indo até o tanque, indo até o fundo do poço. Samaria, o significado no original. Alguém sabe? O significado de Samaria, no original, é protegida. Só o pastor Osmir entendeu. Eu vou rascunhar para você melhorar esse glória a Deus. Olha só, uma mulher que tipifica a igreja que está perdida, está no fundo do poço, porém ela é protegida. E quem protege ela? Quem protege a mulher?
senão Jesus Cristo. Aquela mulher, quem sabe, olha para Jesus e diz: olha, quem sabe o Senhor não tem nada para me dar, o Senhor não tem um copo, o Senhor não tem um cântaro, como o Senhor fala para eu te pedir água? Fala: mulher, se você soubesse quem fala, você pediria água e eu te daria a água da vida. E aquela mulher agora então começa a puxar assunto, porque ela viu que Jesus não é um ser qualquer, Jesus não é um Zé Ninguém. Ela olha para Jesus e diz: olha, eu sou perdida, eu preciso de ajuda. Então Jesus começa a entrar. Querido, imagine Jesus falando. Irmãos, eu imagino aquela voz suave, pastor Osmi, entrando nas entranhas daquela mulher, e aquela voz invadindo o coração: pede água, filha, pede água, porque essa água vai passar 5 minutos, você vai voltar a ter sede. Pede essa água para mim, porque eu posso te dar uma água que nunca, eu disse o que? Nunca, jamais voltará a ter sede. Querido, é esse cenário que eu me encontro, aleluias, porque eu disse, querido, nós estamos aqui tipificados sobre essa mulher samaritana. Você pode negar, você pode falar o que quiser, querido, nós somos pecadores por natureza, mas existe alguém que pagou um preço por mim e por você, querido, que está te esperando no poço, que está dizendo: ei, pede água, ei, pede água, pede água, porque eu vou te dar, em nome de Jesus. Se você conhecer o dom de Deus, querido, você nunca mais vai voltar a ter sede. Então eu imagino, querido, o tempo que nós estamos vivendo. Nós iniciamos 2020, nós estamos no último dia do mês de janeiro. Já se passaram 31 dias. E eu te pergunto, o que tem de novo, diferente de 2019? Deus, Ele quer um 2020 abençoado para nós. Mas nós precisamos ser sinceros com Cristo. Nós precisamos ter a dependência dEle. Dizer: Jesus, eu sou como essa mulher. Eu não sou mulher da vida, eu não sou homem da vida, mas eu sou pecador, eu careço da Tua glória, Senhor. Eu preciso da Tua infinita misericórdia, Jesus. Me alcance. Você tem coragem de orar dessa forma? Porque, querido, se nós pararmos para imaginar pessoas que nós perdemos em 2020, em 2019, sem conhecer a Cristo, não cabe na palma das mãos. Pessoas do teu dia a dia, do teu cotidiano. Não estou dizendo cristão, não. Eu estou dizendo pessoas que encontraram à sua frente uma saída, porque estava no fim do poço. Encontraram, sabe qual é a saída? Não era Jesus esperando a perdida para que viesse a ser protegida. Encontraram uma corda, encontraram um viaduto e se lançaram de lá para ceifar a tua própria vida, querido. A pessoa chega num estado que não suporta mais tanta pressão. Ela não suporta mais aquela angústia. E nós passamos 2019 para 2020 e ainda tem pessoas que ainda carregam. E quando Jesus me deu essa mensagem, foi justamente para te trazer esse alerta. Ele está à beira do poço te esperando. Ele não quer que você fique nessa vida, nessa mesmice de 2019. Ele quer que seu ano de 2020 seja uma bênção. Mas para que seja uma bênção, você precisa beber da água que Ele tem para te dar. Não adianta, querido, colocar água em cima do o copo em cima da televisão e ficar esperando. Você tem que ir para um compromisso com Ele. Era necessário que Ele desviasse o caminho para poder ter um encontro comigo e com você. Aí eu te pergunto, como foi que você chegou até este culto? Você acha que foi à toa? Jesus já tinha marcado contigo, há muito tempo. Porque Ele, querido, Ele não é resolvedor de problemas. Ele não fica resolvendo problemas. Sabe por quê? Nós só se lembramos de Jesus. Ei, Jesus, eu preciso de tal coisa. Jesus, eu preciso... Ele quer que você tenha um encontro com Ele, querido, hoje. No poço, sem interesse.
sem saber quem é Jesus. E aquela mulher então olha para ele, não sabia quem era, começa a conversar com ele, querido. E quando a graça de Deus entra, aleluias, a Bíblia diz, querido, que ela sai correndo daquele lugar. Eu imagino a cena, gente. Vocês conseguem imaginar essa cena? A minha cabeça, eu não sei, ela viaja, pastor, eu não sei vocês. A minha cabeça, ela viaja naquela história, e eu posso ver ela correndo. Quem sabe chegou triste, carregando aquele cântaro. Agora, querido, eu imagino ela voltando correndo para dentro da cidade de Siquém. Volta correndo, anunciando: achei! Encontrei! Quem sabe as pessoas olham para ela e dizem: quem é essa louca? O que ela está gritando? O que ela encontrou? O que ela achou? Eu achei aquele a quem nós estávamos esperando, o Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Aí ela vai dizer: está lá no poço que o nosso pai Jacó construiu. As pessoas olham para ela: essa mulher deve estar ficando louca, mas vamos lá para o poço. Vamos lá para o poço para ver. Querido, está na Bíblia, é só você ler. Essas pessoas vão até o poço. Jesus começa a pregar dentro de Samaria, uma cidade rejeitada, uma cidade esquecida, uma cidade de rixa, uma cidade de briga. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, nós não estamos preocupados com placa, nós não estamos preocupados com a religião, nós estamos preocupados em que Cristo seja o nosso centro, que Cristo seja o alvo. Querido, se você tiver que pregar para um macumbeiro, para um pai de santo, para um espírita, para quem quer que for, querido, Deus vai te dar estratégia. Receba essa palavra e começa a falar do nome de Jesus. Fala do nome de Jesus. Aquela mulher, querido, sem teologia, aquela mulher sem saber de homilética, sem saber de sistemática, não sabia nada, só sai gritando: achei, encontrei. E as pessoas vão lá ver quem é. E através da pregação de Jesus, porque de uma mulher da vida, querido, eles não deram mínima atenção, mas quando pararam para escutar o mestre, querido, eu paro para pensar. Imagine, querido, que privilégio, 5 minutos conversando com Jesus ali, você ali ao lado dele, querido. Olha, eu acho que eu ia agarrar ele. Falou: que homem. Imagine as palavras, querido, saindo da tua boca, dizendo: olha, pede água para mim. Querido, eu sou doido assim porque eu sou apaixonado por Jesus, irmãos. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele traz vida. Jesus, Ele modifica famílias. Jesus, Ele transforma, Ele abençoa, querido. Está ali minha tia que não deixa mentir. Se fosse parar para pensar, eu era para ser um Zé Ninguém da vida, sim ou não, tia? Meu pai era adicto. Eu acho que eu já contei isso aqui. Eu poderia ser o mesmo adicto, usuário de droga. Poderia ter escolhido, porque nós fazemos isso. Ele fuma porque o pai e a mãe fumam. Ele bebe porque o pai e a mãe bebem. Porque tem exemplo. Não é, querido. Porque desde quando você é chamado, você é diferenciado. Deus tem nos separado para uma vida de propósito com eles. E quem sabe, querido, você se identifica com essa história. Porque essa história da mulher samaritana, querido, é a minha e a sua história, contada de uma outra forma diferente, mas que tivemos um encontro com Cristo. Estamos aqui hoje agradecendo a Ele por tudo isso que Ele tem feito por nós. Mas, querido, mesmo tendo esse encontro, você leva uma vida que você olha e não vê saída, você não vê solução. Você até pensa: olha, eu acho que eu vou parar, esse ano eu não vou para a igreja não está dando certo. Querido, eu tenho uma palavra para você. Muitas das vezes não é o que está dando certo que é o correto, mas é aquilo que Deus colocou na nossa frente. Ainda que seja dolorido, querido, Ele só vai provar quem Ele quer aprovar. Então você pode estar passando por essa história que eu contei. Você pode estar passando no fundo do poço, pode ter pensado em tirar a sua vida,
mas eu vim te anunciar um Deus que não tira, mas que traz a vida. Um Deus que te traz a vida, não terrena, mas a vida do céu. Ou melhor, Ele quer sim que você morra, mas morra não para Ele, morra para este mundo, morra para esta terra, que você morra aqui e viva com Ele. Porque é necessário, querido. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Queridos, falar do amor de Cristo dentro da igreja para nós pode até parecer fácil, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós olhamos, nós estudamos, nós vamos ver se está batendo, se realmente está correto. Mas eu quero te desafiar, querido, a ser um anunciante de Jesus fora dessas portas, para pessoas que precisam ouvir um simples Jesus te ama. Um simples Jesus te ama pode mudar a história de uma vida, querido. Então eu quero convidar você, igreja, você que teve um encontro com Cristo um dia, anuncie essa verdade para alguém que precisa. Anuncie o amor de Jesus. Não retenha Ele apenas para você. A Bíblia vai citar algumas pessoas que quiseram construir o templo para Jesus, para Deus. Davi não pôde porque teve as suas mãos lavadas de sangue. Essas pessoas, quem sabe, querido, elas não poderiam chegar também a um relacionamento íntimo com Jesus. Quem sabe elas também não poderiam construir um templo, que é uma das brigas que eles tiveram com os judeus. Eles queriam apenas ajudar a reconstrução do segundo templo, mas eles foram impedidos devido ao capítulo 17 que nós lemos. Então os judeus tomaram por si só, dizendo: não, nós não tomaremos ajuda dos samaritanos, porque eles são impuros. E eles constroem o seu próprio templo, no Monte Gerizim, o lugar onde eles vão adorar a Deus. E é isso que ela conversa. Ela diz assim: mas aonde que se deve adorar? Porque vocês dizem que é no templo, e nós dizemos, vocês dizem que é em Jerusalém, no templo, e nós dizemos que é no monte. Aí Jesus vai dar uma palavra para ela, dizendo: olha, vai chegar um momento que não no monte, não no templo, não nas quatro paredes, mas aonde vocês estiverem, vocês irão adorar o nome santo do Todo-Poderoso. Querido, e sobre esse trecho, eu quero chamar por um minuto a sua atenção. O lugar de adoração não pode ser só aqui no Santa Luzia, né? Não pode ser só aqui. O lugar de adoração tem que ser na tua casa também, no teu trabalho, na internet. Como que você adora Deus na internet? Porque eu vou ser sincero, talvez é só pro lado de lá da cidade que eu moro que acontece, mas tem uns crentes na internet que precisam ter um encontro com Jesus no tanque, irmão, ali naquele poço. Porque uma hora declaram, professam Jesus, e outra hora profanam o nome de Jesus. Por isso que eu disse para você, essa história dessa mulher é muito atual para nós. Aí você pergunta: mas o lugar de adorar é na igreja, o lugar de levantar as mãos é na igreja. Dentro do ônibus eu tenho vergonha, na faculdade, olha, eu tenho vergonha. Mas não é, querido. Você tem que adorar o Senhor aonde quer que você esteja. Porque quando você adorar o Senhor aonde quer que você esteja, Ele não vai rejeitar a sua adoração. Imagine comigo, Jesus passando por uma cidade. Chega um jovem rico, muitas posses, começa a conversar com Jesus. E olha que encontro diferente. Uma mulher pecadora, precisando e carecendo da graça de Jesus. E agora um homem, um jovem que conhece a Sagrada Escritura.
Aonde Jesus vai conversando com ele, dizendo: olha, mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí ele vai dizer: olha, honra teu pai, tua mãe, guarda os mandamentos, as leis. Aí ele vai dizer para Jesus: mas Jesus, tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu tenho guardado. Aí Jesus vai dizer: olha, então te falta uma coisa. Pega todos os seus bens, vende, dá aos pobres e segue-me. Aquele homem, querido, ele tinha muitas coisas para deixar para trás. Ele para por um momento, raciocina, baixa a cabeça e volta triste para casa e vai ficar com as suas riquezas. Aquela mulher, pelo contrário, ela não tem nada. A sua vida já está um horror. Mas ela decide ouvir a palavra que sai dos lábios de Jesus. Aquele jovem, querido, poderia ter mudado a história, dizendo: ele vendeu tudo, deu aos pobres e mudou todo o contexto. Aí eu te pergunto, querido, quem você quer ser? Quem é de melhor? O jovem rico ou a mulher samaritana? Se coloque de pé comigo, por gentileza. E aqui eu termino o sermão. Eu não sei como você veio para a casa do Senhor hoje. Hoje é uma sexta-feira, querido, fim de mês. Eu não sei o que você passou no mês de janeiro, eu não sei como foi. Quem sabe o ano para algumas pessoas não começou da forma que você esperava, da forma que você imaginava, da forma que você parou, sentou, escreveu. Quem sabe você se depara com essa mensagem e diz: poxa, eu preciso realmente ter um ano abençoado, eu preciso ter a minha vida mudada. Mas existem certas áreas das nossas vidas que precisam ser repaginadas, precisam ser mudadas. E Jesus, querido, Ele está aqui neste lugar. 3 pessoas entenderam: Jesus está aqui neste lugar. E você também está. E você precisa desse encontro com Ele. Só que às vezes, querido, nós entramos num debate com Ele, nós não deixamos Ele falar. E Jesus hoje, Ele quer voltar ao verdadeiro relacionamento contigo. Ele quer saber de você. Ele quer saber de você. Um dia, após a morte de Davi, seu filho assume o trono, Salomão. Quando Salomão ele assume o trono, o reinado ele não estava ao bel prazer. Não tinha dinheiro de sobra no reinado. Ele decide fazer algo que jamais alguém tinha feito na história. Ele pega os seus bois, manda que os sacerdotes preparem holocausto ao monte e sacrifique a Deus do seu pai Davi, dizendo: sacrifica a Deus. A única coisa que ele tinha para ofertar eram os seus bois. Quem sabe aos olhos humanos, pastor, as pessoas olham aquela atitude de Davi, de Salomão, olha e diz: o que ele fez, gente? Acabou com os bois que nós tínhamos para arar a terra. Virou oferta, virou churrasco. E o que me chama a atenção, querido, nessa passagem bíblica, é que Salomão, quem sabe, por alguns momentos, ele fica frustrado, pastor. Sabe por quê, igreja? Porque ele oferece 1000 bois, 1000 cabeças de bois a Deus, e não recebe uma palavra naquele monte. Não recebe um dizendo: poxa, você foi o primeiro a sacrificar 1000 bois para mim. Não recebe nada. Porque, querido,
as coisas não acontecem no nosso tempo. Quem sabe aquela mulher no tanque estava indo há muito tempo naquele poço e já viu vários homens ali à beira e nada aconteceu. Mas agora Deus, pela noite, visita o quarto daquele jovem rei e vai ter uma conversa no particular com ele. Ele não respondeu no monte, ele respondeu no secreto, dizendo: ei, eu recebi o que você me entregou, e eu não fico devendo nada para ninguém. Ei, Deus maravilhoso, pede o que você quiser. Querido, você imagine Deus te dando essa resposta: pede o que você quiser. Aquela mulher, querido, ela não pediu outras coisas, ela só pediu: então me dá dessa água. Oh, aleluia! Quando ela pede daquela água, o amor de Jesus entra e começa a lavar, querido, começa a purificar. Querido, aquela vida que outrora era uma vida de lixo, era uma vida que não tinha nada, o dela foi espontâneo, foi ali naquele momento. De Salomão teve que esperar a virada da noite no quarto. Eu quero dizer para você, querido, qual é a sua entrega? O que você tem a entregar a Deus essa noite? Ele não está pedindo muito para você, Ele está pedindo tudo. Porque Ele, se Ele for o Deus de tudo na tua vida, querido, você não vai sentir falta de nada, porque é Ele quem te dá, para que depois você entregue para Ele. Então nessa noite, se você tem a tua família para entregar no altar, traga a tua família no altar. Se você tem a tua vida para entregar no altar, traga a tua vida, traga a tua oferta, traga o teu melhor, querido. E eu quero orar por você e eu quero entregar o microfone.